Olá, estamos aqui mais uma vez no Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus com mais uma edição do projeto Saúde em Pauta. Mais uma edição do nosso projeto levando conhecimento, informação e, claro, muitas novidades relacionadas à questão da saúde e também do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. A todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Instagram, sejam bem-vindos ao nosso projeto Saúde em Pauta e vocês vão poder participar conosco aí da nossa transmissão durante essa noite de hoje que está só começando. Hoje trazendo mais um tema para lá de especial, nós vamos falar sobre as doenças metabólicas. Tem muitos assuntos referentes a este tema e vocês vão conferir a partir de agora conosco nessa transmissão que está só começando. Aí vocês devem se perguntar, né? Quem estará hoje compartilhando a tela com o Rubens no projeto Saúde em Pauta? Bom, hoje nós vamos trazer aqui a doutora Maria Tereza Taroni. Ela, que é endocrinologista, estará conosco até às 8h30 da noite, levando conhecimento e informação a todos vocês, nossos usuários. Bom, e antes de iniciar, né, nosso bate-papo com a doutora Maria Tereza, que está daqui a pouquinho acessando aí a nossa transmissão, eu queria falar para vocês um pouco a respeito do projeto da linha de cuidados de AVC, que o Complexo de Saúde São João de Deus fará a inauguração amanhã aqui no auditório do Complexo de Saúde, com transmissão ao vivo, direto do nosso YouTube e também no site da instituição. Então fica o convite para todos vocês internautas já acessarem amanhã, às 10 horas da manhã, o YouTube do Complexo de Saúde São João de Deus e também o nosso site www.cssjd.org.br para que vocês possam acompanhar conosco essa transmissão para lá de especial, essa inauguração desse espaço importante da linha de cuidados do AVC. Né? Mais um serviço importantíssimo da nossa região, mais uma vez o Complexo de Saúde São João de Deus, preenchendo um vazio assistencial enorme em nossa região com a inauguração desse serviço. Então, desde já, vocês estão convidados a participarem conosco da nossa transmissão. Amanhã, às 10 horas da manhã, através do nosso site www.cssjd.org.br. Eu aguardo por vocês, tá bom? Enquanto aqui a doutora chega na nossa transmissão, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, sempre fiéis, né, à nossa transmissão, doutor Gustavo Henrique, a Fernanda Taroni também entrando aí, a minha prima Lorena Nazário assistindo a gente na transmissão, Ana Paula Eloy acabou de entrar também. Contamos com vocês durante toda essa nossa transmissão para que vocês possam participar enviando suas perguntas para a doutora que vai responder daqui a pouco as perguntas relacionadas às doenças metabólicas. Nayara Teles, nossa grande espectadora, né? Quase todas as semanas está aqui conosco. Obrigado, Nayara, pela sua participação, por estar aqui conosco. Vamos aguardar aí a doutora para ela fazer a solicitação, né? A participação aqui na nossa transmissão. E eu queria aqui também agradecer a todos os membros do nosso corpo clínico que estiveram conosco durante todas essas edições. A doutora Shirley, que abriu o nosso projeto com o Covid na infância. Tivemos aqui o tema amamentação na maternidade nas primeiras semanas de vida com a doutora Ione Matar. E na última edição nossa, a edição de número 23, nós contamos com a participação do Dr. Thales. O Dr. Thales, que esteve aqui juntamente com o Dr. Luiz Venâncio, falando a respeito da questão das linhas de cuidado do acidente vascular encefálico, o AVE, também conhecido como AVC, né, o serviço que nós vamos inaugurar aí aqui no nosso Complexo de Saúde São João de Deus amanhã, a partir das 10 horas. E vocês, como eu disse, vão poder assistir por meio do nosso site cssjd.org.br. Eu vejo aqui que a doutora Maria Tereza Taroni já solicitou a participação e eu vou aceitar ela nesse momento para que a gente possa começar a interagir e falar a respeito desse importante tema que são as doenças metabólicas. Vocês mandar suas perguntas, suas dúvidas, que ela estará aqui conosco, participando, interagindo e respondendo todas as perguntas de vocês. A partir de agora, eu já começo a dividir a tela com a doutora Maria Tereza. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao nosso projeto Saúde em Pauta. Boa noite. Tudo bem com você? Eu acho que a sua câmera inverteu, hein? Inverteu. Inverteu. Aí, nós estamos ali para auxiliar. Voltou. Pronto. Muito obrigado, viu? Mais uma vez por estar aí conosco nessa transmissão. Vamos levar conhecimento e informação para o pessoal aí a respeito desse importante tema
que são as doenças metabólicas. E já de cara, doutora, eu queria que a senhora pudesse falar para a gente aí o que são essas doenças metabólicas, tá bom? Tá se ajustando aí primeiro? Pronto. Boa Ah, noite, estou ok. me acostumando aqui. É um prazer participar aqui. Boa noite, Pode Rubens. afastar Boa noite a quem um está pouquinho mais, por ouvindo. favor, doutora. Como é que é, Rubens? Pode afastar um pouquinho mais seu rosto para trás. Ah, tá muito perto. Isso, ótimo. Caiu. Pronto. Tudo bem agora, Ok. Rubens? Só abaixar um pouquinho mais agora. Opa. Ótimo, aí mesmo. Ok. Aí, Pode se ajeitar sem problemas. A gente tem todo o tempo aqui. Vamos interagindo com o tá pessoal jóia. que está entrando. E daqui a pouco vamos fazer as perguntas aí. Tá bom agora aqui, Rubens? Tá bom, tá ótimo. Podemos Eu continuar. quero até Queria então que você de parabenizar. cara pudesse falar pra gente o que seriam essas doenças metabólicas. Joia. O que é metabolismo? Né? Nossa especialidade é endocrinologia e metabolismo são todas as reações que o nosso corpo faz, desde armazenar energia, utilizar essa energia. Então, todas as nossas reações a gente chama de metabolismo. Na nossa prática diária como endocrinologista, o que a gente mais vê são as doenças da obesidade e do diabetes. Né? E a gente trata também as situações em que a pessoa, muitas vezes, ela não tem obesidade, mas ela já tem um sobrepeso, tem um aumento de circunferência abdominal, ou situações que a pessoa já tem uma glicose alterada e que a gente já acompanha e já inicia o tratamento, né, para evitar que tenha complicações. Certo. E nessa questão, né, da questão do metabolismo, né, das doenças metabólicas, existe um termo que a gente fala que é síndrome metabólica, é isso mesmo? Isso. É a O síndrome que seria isso, metabólica. então? A síndrome metabólica é um termo que foi desenvolvido, né, pelos estudiosos, porque eles viram que algumas pessoas que tinham algumas alterações, essas pessoas tinham uma chance maior de desenvolver complicações cardiovasculares e de desenvolver diabetes. Então, foi criado esse termo síndrome metabólica, que inclui tanto uma alteração na circunferência abdominal, um aumento da circunferência abdominal, e alterações também no colesterol HDL, é uma baixa do colesterol HDL, que é o colesterol bom, um triglicérides aumentado, um aumento da pressão e um aumento da glicose. Então, eles viram que quem tinha dessas cinco situações, quem tinha 3 das 5 situações, tinha uma chance maior de desenvolver complicações. Então, eles usam esse termo para alertar as pessoas que, se tiver alguma alteração, já procurar atendimento para ver se tem outras alterações, para ver o que pode ser feito. Certo. E um paciente que tem essa síndrome metabólica, ele apresenta algum tipo de sintoma? Quais são os primeiros indícios de que ele está passando por esse momento, essa síndrome? Então, é interessante essa pergunta, porque muitas vezes o paciente, o que ele tem é só um aumento da circunferência abdominal. A gente considera um aumento da circunferência abdominal como uma circunferência maior do que 102 centímetros em homens e maior do que 88 centímetros em mulheres. Então, se a pessoa já tem aquele ganho de peso que é maior na circunferência abdominal, então a própria pessoa pode em casa medir a circunferência. Então, aquela pessoa que já tem um aumento da barriguinha, né? Tanto homens quanto mulheres. E a gente vê muito porque a gente avalia a obesidade pelo índice que é o IMC, que é o peso dividido pela altura 2 vezes. Só que às vezes a pessoa não tem um IMC tão alto, mas ela já tem um aumento da circunferência abdominal e isso já traz um risco maior de complicações. Essa questão dos sintomas ela é importante porque às vezes a gente atende pacientes, por exemplo, que já têm diabetes no exame, e aí ele vira para a gente e fala assim, doutora, mas eu não sinto nada. Eu machuquei um mês atrás e já cicatrizei. Então, o paciente ele tem muitas vezes uma expectativa de que o paciente com diabetes ele vai ter complicações já no início da doença e já vai manifestar no início da doença. Isso não acontece. Quando a glicose está muito alta, o paciente ele pode apresentar algumas alterações, que é ficar urinando toda hora, bebendo muita água, mas isso é quando a glicose está acima de 200. E a gente quer fazer o diagnóstico antes da glicose chegar nesse nível tão alto.
Então, não deve esperar sintomas, nem sintomas de dificuldade de cicatrização, nem sintomas como ficar bebendo muita água, muita sede, para poder falar que tem diabetes. Deve procurar um médico antes disso. Certo. E tem um questionamento meu, né? Até quebrando um pouquinho do nosso protocolo aqui. Tem pessoas, por exemplo, que optam por fazer um exercício físico, né? Pretende aí perder aquelas gordurinhas, como você disse, aquela barriguinha indesejada. Só que é engraçado que parece que existe uma genética por trás disso daí, que faz com que a pessoa, às vezes, perca, aí depois, passada uma semana, já volta, né, com peso, com aquela barriguinha desejada. Então, assim, o que a gente fala de efeito sanfona, né? Isso. Existe, de fato, essa questão genética que interfere diretamente nessa questão? Olha, o que... só um minutinho, só arrumar minha câmera aqui. Sim, pode ficar à vontade. Agora tá te vendo Ver até um se eu pouco consigo. melhor. Melhorou? Melhorou. Se você afastar um pouquinho, fica melhor ainda. Ótimo. Assim, né? Porque não estava dando para ver sua boca. Ah, tá. Assim tá melhor. Se quiser descer um É, pouquinho mais, pode descer, pode ficar à vontade. é o seguinte, tem pessoas que tem realmente a obesidade, ela precisa de ser vista como um problema crônico, que muitas vezes a pessoa ela perde peso e aí ela acha que o problema dela já acabou. E ela precisa de tratar, ela precisa de tratamento, tanto a questão do sobrepeso quanto a obesidade, ela precisa de um tratamento que é contínuo. Então a pessoa não pode se descuidar tanto da alimentação, da atividade física, né? E quando a pessoa perde peso, esse efeito sanfona, às vezes a pessoa fala assim comigo: ah, doutora, eu perco peso, mas rapidinho eu já ganho de novo. E a pessoa acha que é só ela. Isso não é só com uma Uhum. pessoa, isso acontece com as pessoas em geral, porque quando a gente perde peso, o nosso organismo sente como quando uma pessoa tem uma doença. O organismo pensa assim: nossa, tem alguma coisa errada, vamos economizar energia. E aí diminui a taxa metabólica basal, que é aquela energia que a gente gasta só para poder ficar vivo, respirando, a gente gasta energia. Quando a gente perde peso, o organismo economiza energia até para fazer isso. Então, por isso fica mais fácil de ganhar peso. Muitas vezes a pessoa também fala assim comigo: olha, o meu metabolismo é muito lento. E como que a gente consegue aumentar o metabolismo? É aumentando a massa muscular. Por isso que às vezes a pessoa perde peso, mas perde muito músculo e fica muito fácil de ganhar peso novamente. Uhum. Eu, por exemplo, eu cheguei a um tempo aí na minha vida, aí nos passados dos anos aí de 2008, 2009, eu pesava 55 quilos. E aí eu falei assim: não, eu quero fazer diferente, eu quero ganhar uma massa muscular, quero ganhar um peso. E aí eu comecei a fazer atividades físicas, claro, com Uhum, acompanhamento nutricional, né? E aí eu saí de 55 quilos para 75 quilos. Só que 75 quilos saudáveis, né? De massa magra, fazendo é. muita atividade física, natação, academia, vôlei, patinação, enfim. Fazia todos isso daí. E aí eu adquiri, né, essa massa magra, uma musculatura ideal para o corpo. Só que com o passar do tempo, você acaba parando de fazer algum exercício ou outro e volta tudo atrás de novo, né? Acaba adquirindo todo o peso que você ia perdendo, né? Aí agora, enfim, a gente vai criando uma estabilidade até a gente conseguir aí atingir o peso ideal. Mas aí a pergunta que você até começou a responder, que foi relacionada à questão do C, existe peso ideal para as pessoas? Como é que é, Rubens? No finalzinho não escutei. A pergunta. A pergunta é se existe o peso ideal para as pessoas, Ah, para o sim. homem ou para a mulher, ou que isso Sim. varia também da altura. Queria que você explicasse um pouco mais. O cálculo do peso ideal, né? Se a gente considera o peso ideal, a gente pega o peso. Então, se você está, uma pessoa, por exemplo, está com 70 quilos, divide por 1,70 m e divide por 1,70 m novamente. É calculadora, não precisa nem de colocar o quadrado para não ficar mais complicado. Faz a conta direta. Peso, divide por altura, o resultado divide por altura novamente. Se o IMC está entre 18 e 25, indica que a pessoa está no peso ideal considerando o IMC. Se está entre Uhum. 25 e 30, a pessoa tem um sobrepeso. Então, é um aumento do peso, mas ainda não tem as complicações de uma obesidade. IMC de 30 a 35 é obesidade 1, 35 a 40 é obesidade 2, maior do que 40
o IMC a gente considera que é obesidade 3 ou obesidade mórbida. Eu não gosto, a gente evita essa palavra mórbida. Essa palavra mórbida, ela vem de morbidade, significa que é uma obesidade associada a outras doenças. Por isso que chama mórbido. Não quer dizer que é de morte, não. É de morbidade, né? Que é a palavra que significa doença. Mas quando a gente tem um IMC mais alto, é maior chance de ter complicações, desde complicações ortopédicas, maior risco de complicações como diabetes, maior chance de ter um AVC, de ter esteatose hepática. Então, são várias complicações que a gente vê no nosso cotidiano. E a gente vê também complicações como depressão, ansiedade, associadas também à própria obesidade. A gente vê também essas medidas, né, de IMC, elas não são medidas ideais, assim, não é o ideal, assim, é bom quando a pessoa tem alguma forma de medida de massa magra e massa gorda, porque se a gente pega uma pessoa que é um atleta que tenha muita massa magra, ele pode estar com IMC de sobrepeso, mas ele tem massa magra, que é o ideal. Mas a gente faz dessa forma para simplificar e para acompanhar. Só que quando a gente pega um paciente que é obeso, muitas vezes o paciente tem, por exemplo, ele pesa 140 quilos. Aí ele pergunta assim, doutora, mas quanto que eu tinha que pesar? Aí, para a gente fazer essa conta, a gente pega o IMC máximo de peso ideal, que é IMC de 25. Então, a gente pega 25 e multiplica pela altura 2 vezes. Aí, você olha, a pessoa tem que chegar assim, 80 quilos. Só que se você vai de 140 para 80 quilos, é uma tarefa muito grande e é muito difícil do paciente alcançar. Então, quando o paciente, o que a gente orienta para o paciente? Se o paciente tem uma perda de peso de 5 a 10%, ele já tem uma melhora metabólica muito importante. Então, se é um paciente que tem glicose alterada, que já tem colesterol alto, ele já vai ter uma melhora metabólica importante. É um início e muitas vezes só dele perder esse peso, ele vai ficar motivado para continuar perdendo peso, né? Que a pessoa fala assim, mas eu não quero perder só 5%, não. Eu tenho alguns casos interessantes. Hoje mesmo eu atendi um paciente de 39 anos. Ele é um professor. Na pandemia, ele ficou em home office e ganhou 13 quilos. Então, ele foi de 84 para 97 quilos. Sim, eu atendi vários, na verdade. É a realidade de muitas pessoas, inclusive, viu? Infelizmente aconteceu muito. Tem pessoas que eu até pergunto, mas o que mudou tanto na pandemia? Aí tem gente que fala assim comigo, olha, eu costumava fazer uma refeição diferente no final de semana, era quarta-feira, eu estava fazendo torta. Então as pessoas acabaram ganhando peso. Esse paciente foi interessante, ele até não era meu paciente, né? Não foi, ele já chegou hoje já com a resposta bacana, né? Foi para ilustrar, que foi coincidência, foi hoje. Mas ele pesava 84, foi para 97. E aí, quando ele fez os exames, ele estava com uma glicose de jejum de 130 em setembro. O normal que a gente considera é até 99, então ele já estava com uma glicose de 130, já estava com colesterol, já estava com glicose a glicose estava já na faixa de diabetes. Colesterol alto, estava se sentindo muito cansado e ele procurou o médico orientou a iniciar atividade física e começou um comprimido para tratar o diabetes. Ele não chegava a fechar o critério de diabetes, mas ele começou a tomar essa medicação que ele tinha critério de pré-diabetes. Ele voltou, ele procurou hoje foi a primeira consulta comigo, mas ele já me contou a história que ele, depois que ele levou aquele susto com todos esses exames alterados, ele começou a fazer atividade física, está fazendo atividade física todos os dias. No caso dele, ele comprou uma máquina de simulação de caminhada e faz em casa todos os dias. E com isso ele perdeu 15 quilos. Ele está mais magro do que ele estava antes do início da pandemia. E com isso ele melhorou, a glicose dele hoje está 106, o colesterol dele está normal. E o que ele fala que é mais interessante, ele falou assim, não, a minha disposição é outra. Então isso que é bacana. Então, que ele mudou mudou bastante essa questão mudou o estilo de vida. Ele não fez, que é isso que você perguntou, né? A gente às vezes, que aí você falou que você fazia muita atividade física, cuidava da sua alimentação,
E de vez em quando é um deslize. E aí o organismo ele sente que mudou tudo. Então é interessante a gente ver mais resultado e quando a gente está orientando o paciente, fala modificação agressiva do estilo de vida. Porque se você Sim. muda só um pouquinho a dieta, faz uma caminhada de vez em quando, o organismo não sente que mudou. E aí ele não muda o peso. Quando você sente, quando o organismo sente que mudou, o peso muda e com isso melhora a adesão do paciente ao tratamento. Porque se ele vê resultado, ele vai continuar, né? Sim, Então, esse caso exatamente. foi hoje, depois eu vou contar outros casos também interessantes. E isso, o pessoal gosta muito de ouvir histórias Uhum. assim, porque a gente acaba se espelhando em alguns casos, né? É, Às vezes parece muito, então acaba que as pessoas se identificam muito. sim. Teve um paciente que foi muito bacana também. Ele me procurou em fevereiro do ano passado, foi antes da pandemia. Ele foi encaminhado pelo médico do trabalho, também é professor, e foi Ó, encaminhado pelo médico do trabalho porque estava com uma glicose de jejum alterada. O médico do trabalho falou que isso não ia atrapalhar o trabalho, poderia trabalhar, mas que ele deveria procurar um médico porque os exames não estavam bem. Quando eu o avaliei, ele estava hipertenso, pesava 140 quilos, glicose alterada, a gente já começou medicação, colesterol alto também, precisou de medicação. E encaminhei para o cardiologista para poder avaliar, porque estava com a pressão muito alta, então foi avaliado o teste ergométrico, vários exames para avaliar a condição cardíaca, até para avaliar se ele tinha condições de fazer atividade física. Ele começou a atividade física e ele só voltou agora. Ele se justificou que não voltou antes, mas ele voltou agora com glicose normal. Ele pesava 140 quilos, ele está pesando 115. Se a gente faz as contas, ele ainda é um paciente obeso, mas ele já está muito melhor metabolicamente. E aí ele também fala que tem muito mais disposição. Esse paciente ele corre todos os dias e ele fala que a corrida hoje faz parte da vida dele. Então ele não tem problemas com isso, assim, com a questão ele não tem que fazer esforço para fazer atividade física. Isso já é da vida dele e é isso que ajuda que ele não reganhe o peso, né? A palavra reganho de peso ela é muito feia, né? Eu acho uma palavra horrorosa, que é esse reganho de peso. E infelizmente acontece muito, que é quando a pessoa perde peso e volta a ganhar peso. e o mesmo acontece com quem faz bariátrica? Ou não? No caso do bariátrica é um caso diferente, os Não, exames as assim, pessoas que fazem bariátrica também têm chance de ter o reganho de peso, né? A bariátrica é um bom tratamento, eu falo que é um excelente tratamento, ela só não é para todo mundo, né? Então a gente tem que avaliar se a pessoa tem indicação de fazer. E muitas vezes a pessoa ela procura primeiro o cirurgião bariátrico. E o ideal é que primeiro ela procure um endocrinologista ou um nutricionista, que ela faça o tratamento clínico conservador, que é o tratamento com dieta, atividade física e muitas vezes a medicação mesmo para perder peso. E caso a pessoa não tenha uma perda com sucesso de peso, ou caso ela perca peso, mas tenha o reganho de peso, a gente pode avaliar a cirurgia bariátrica. Mas ela não é indicada para todo mundo, mas o sucesso dela, inclusive em pacientes que têm diabetes, muitos pacientes que têm diabetes fazem cirurgia e deixam de ter diabetes. Mas não são todos os pacientes que têm diabetes. Isso é mais principalmente quando a pessoa tem menos tempo de diagnóstico de diabetes. E aí, quando ela faz a cirurgia, ela pode deixar de ter o diabetes. A gente fala que é um diabetes em remissão. Então, isso pode ser avaliado, sim, pelo médico, né, que acompanha. Mas não pensar que é um tratamento que depois da cirurgia não precisa mais de fazer o esforço para manter aquele peso. Então, a gente atende muito paciente que faz a cirurgia bariátrica e que apresenta essa questão que é o reganho de peso. A cirurgia, muitas vezes, a pessoa perde peso num período inicial, que pode ser de 6 meses a 1 ano, ocorre uma perda de peso mais rápida. É fisiológico ela ganhar um pouco do peso depois desse processo de perda, mas depois estabiliza. Quando o paciente sofre algumas questões, muitas vezes com dificuldade de seguir a dieta, atividade física, ele pode ter o reganho de peso mesmo após a bariátrica. Então, a pessoa não está isenta de risco de reganho de peso depois da bariátrica, não. Isso pode acontecer. Correto. E aí você estava falando, né, a respeito de, às vezes, procurar primeiro um endocrinologista, ao invés de procurar já um cirurgião bariátrico para realizar a Isso. bariátrica.
queria que você falasse um pouco para a gente de qual que é o momento ideal, o momento correto para que alguém possa procurar um endócrino. Olha, quando a gente pensando, por exemplo, na síndrome metabólica, quando o paciente tem, por exemplo, um aumento da circunferência abdominal, ele já deve procurar, mesmo que ele não seja obeso. Ele é magro, mas ele tem um aumento da circunferência abdominal. Então, isso pode indicar que ele tem esse aumento da gordura visceral, que pode ser um aumento de deposição da gordura no fígado e que está associado ao aumento do risco cardiovascular. Então, a pessoa que ganhou peso, ou que está com algum sintoma que pode ser da glicose descompensada, ela deve procurar um endocrinologista para avaliar se tem outros fatores de risco, como colesterol alto ou colesterol HDL baixo, para que sejam feitas as orientações adequadas ou mesmo o tratamento. Quanto antes a gente começar a tratar ou diabetes ou pré-diabetes, que a gente já tem formas de tratar e evitar que evolua para complicações. Então, quanto antes a gente tratar, melhor, tá? Então, se tem ganho de peso, alteração de alguns dos exames, deve procurar para ver se tem outros exames que também estão alterados. Correto. A Janaína fez uma pergunta aqui para gente, não sei se você consegue responder neste caso. Janaína Mesquita Santos. Ela pergunta o seguinte, sobre ovários policísticos. Como se diagnostica corretamente? Ela tem ovário policístico, é isso? Ou ela tem Pelo que parece, sim, talvez sim. ela tem, é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, o ovário policístico ele é uma manifestação, ou ele pode estar junto, né, de uma síndrome maior, que é a síndrome da resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A gente produz a insulina, né, pelo pâncreas para poder guardar a glicose dentro da célula. Quando a gente tem um aumento de peso ou por falta de atividade física, vai sendo produzida uma quantidade cada vez maior de insulina para poder dar conta desse recado, que é de guardar a glicose dentro da célula. Quando a gente se alimenta, essa glicose é absorvida, mas ela está no sangue. E ela não tem que estar no sangue, que é como se fosse o cano, né? Ela tem que estar dentro da célula, né? Como ela tem que estar lá dentro do motor. O que joga essa célula lá para dentro, essa glicose para dentro da célula, é a insulina. Quando a pessoa não faz atividade física e vai ganhando peso, ela vai tendo um aumento da produção de insulina para tentar compensar e baixar essa glicose. E aí começa a ter as manifestações da resistência à insulina, que é esse aumento da gordura abdominal. Então, aquela pessoa que tem, ela é a pessoa que é obesa no tórax e abdômen. Às vezes até a região posterior é mais obesa e membros inferiores e membros superiores mais finos. Resistência à insulina também se manifesta com ovário policístico. Então, a pessoa manifesta com irregularidade menstrual, muitas vezes dificuldade para engravidar, esse ganho de peso, acontece uma manifestação na pele, que a gente nota o escurecimento da pele do pescoço e nas regiões de dobra. A gente chama isso de acantose nigricans. Então, o paciente ele tem uma manifestação da pele do excesso de insulina. Às vezes o médico até dosa a insulina, mas mais importante do que o exame são as manifestações clínicas. No ovário policístico, o que a gente tem, então, é essa irregularidade menstrual, muitas vezes excesso de pelos, de acne, né, de espinha, e pode ter ou não no ultrassom os ovários policísticos. Que o principal tratamento pode ter medicamento, mas tem que fazer também atividade física e alimentação, e perda de peso. Uma questão importante, Rubens, é que a gente sempre fala de obesidade, de IMC, de circunferência abdominal, mas a gente fala, por exemplo, que existe um paciente que é metabolicamente magro e que é o obeso metabolicamente magro. Não é todo paciente obeso que tem diabetes, que tem colesterol alto, que tem o colesterol bom baixo. Tem alguns pacientes que não têm essas manifestações. E aí ele precisa de perder peso, mas ele não tem o risco cardiovascular aumentado, porque ele não tem colesterol, triglicérides elevado, não tem gordura no fígado. E às vezes a gente vê um paciente que é magro, mas que tem colesterol alto, triglicérides alto, e esse paciente precisa também de tratamento, mesmo estando com peso baixo, tá? Muitas vezes esse paciente está com o colesterol alto, triglicérides, porque essa questão genética, e muitas vezes tem a inatividade física, né? Então a pessoa ela tem, eu brinco que a gente foi feito para se movimentar. Então muitas vezes a gente trabalha sentado o dia inteiro
Então, a chance de acumular peso é pequena, é grande, né? A gente precisa de melhorar isso. Perfeito. E aí, claro, essa é uma das formas de se prevenir as doenças metabólicas, mas existem outras coisas também, né? Inclusive a questão da alimentação, correto? Sim, a gente tem que pensar numa alimentação saudável, reduzir o consumo de sal, reduzir o consumo, a gente fala de alimentos multiprocessados, alimentos que têm muita gordura trans, né? Essa gordura trans, ela é a gordura hidrogenada, que ela é adicionada nos alimentos para aumentar o tempo de prateleira. Então, quando eu falo com os pacientes o seguinte, se eu for fazer um biscoito na minha casa, ele vai durar de hoje para amanhã. Quando você compra um biscoito de pacote lá no supermercado, biscoito Maria, por exemplo, ele é um produto que ele foi feito há meses e ele está ali, durinho, crocante. Então, eles colocam essas substâncias, que é uma gordura, para poder aumentar o tempo que fica o produto crocante e para aumentar a durabilidade. Só que essas pessoas né, a indústria alimentícia, ela não está preocupada com o nosso colesterol. Então, essa gordura, que em alguns países é até proibida, ela aumenta o colesterol ruim, que é o colesterol LDL. Então, todos esses alimentos que a gente come em pacotinho, eles têm gordura trans, mesmo aquelas que está escrito que é livre de gordura trans, a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente vê nos ingredientes, está escrito que tem gordura hidrogenada. Então, esses alimentos a gente deve evitar, tá? Além disso, aumentar o consumo de vegetais, né, de grãos integrais, consumo de carnes magras, tudo isso ajuda. O consumo de vegetais, por exemplo, aumenta o colesterol bom, colesterol HDL. E evitar também os embutidos, né? Para evitar o aumento do colesterol ruim, que é a gordura animal. Ou seja, o arroz integral é bom. Aí o arroz integral é bom, mas eu falo que assim, a pessoa tem que gostar. A alimentação, ela também, a Tem. gente tem que ter prazer. Se a pessoa, eu gosto, mas quem não gosta, eu acho que a gente tem que ter prazer na alimentação também, sabe? Ontem Sim, mesmo eu atendi um paciente, falou que arroz integral ele não come, mas macarrão integral ele não importa. Mas aí tem que tomar cuidado. Será que esse macarrão ele está comendo com muito molho, que não é muito bom para a saúde, né? A alimentação, ela depende do pacote do dia todo, sabe? Não é só um sim, alimento, né? Não é o arroz integral, né? Você pode comer um pouquinho do arroz branco. Eu tenho muito paciente que fala que para eu comer pouco, eu prefiro não comer. Aí é a opção de cada um mesmo, tá? Mas sempre que certo. possível, preferir os grãos integrais, verduras e legumes. Uma, algo que faz muito mal para nossa saúde é o tal do miojo, né? Que todo mundo gosta, aquela comida rápida. Aí até algumas pessoas falam assim: ah, eu não como miojo. Aliás, eu como miojo, mas eu não coloco o pozinho, né, que vem junto, porque é ele que faz mal. Ah, tá. Então o que que você coloca? Não, eu coloco um outro tempero entendeu? Dá no mesmo. Tem o sódio Sim, ali, né? Que atrapalha muito é, essa questão da saúde. assim, a alimentação, a gente vê cada vez mais que a gente tem que ter uma certa programação da alimentação. Então, Uhum. a gente tem que. Eu até conversei com uma paciente, ela falou assim: ó, eu deixo o alimento congelado, que eu já sei que se eu chegar em casa com fome, eu vou preferir fazer um iFood, pedir um iFood, ou vou preferir um alimento, né, que é um miojo que você só põe ali na água e come. Então, é a questão da programação. Já programar para a semana, ter as dicas de nutricionistas mesmo, de conservação, de, por exemplo, o que você pode fazer congelado para já deixar para a semana, para facilitar a vida. Porque se a gente for deixar para escolher o que vai comer com fome, a gente vai acabar comendo besteira. Mesma coisa eu falo com lanche. Às vezes eu tenho paciente que fala assim: ah, não, fui ali fora comer um lanche, paciente com diabetes. Eu falei, mas o que você comeu? Ah, comi um pão de queijo e um café com açúcar. Então, assim, se você sai de casa com um lanche, você não vai encontrar um alimento saudável, na grande Sim. maioria das vezes. Então, é você já sair com o lanche, é andar com a marmitinha. É isso que é o ideal. Então, hoje eu conversei com uma paciente, ela falou assim: ah, vou voltar para a faculdade. Então, você vai ter que programar o que você vai comer, porque na faculdade você não vai encontrar, na maioria das vezes, opções saudáveis. Então, tem que levar, já programar e andar com a marmitinha. E já fazer a alimentação para a semana, né? Já comprar as verduras já para uma quantidade, dentro do possível, tem alguns alimentos que podem ser congelados para facilitar a vida. Porque deixar para escolher na hora, você acaba comendo miojo mesmo.
E o miojo, o próprio macarrão tem gordura, né? Não é só o pozinho, né? O macarrão também Sim, não deve ser, também não tem só coisas boas, não. correto. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, da Uhum. Elaine Moreira. Ela está perguntando aqui o seguinte: meus pais têm diabetes, eu tenho depressão e engordei 13 quilos e não consigo perder. Já fiz exames, estão todos normais. Tomo remédios para a ansiedade e me seguir a dieta. O que posso fazer? Essa questão da ansiedade, da depressão, ela está muitas vezes associada com o ganho de peso. A pessoa que ela está com uma alteração psiquiátrica, né, ela está com menos vontade de se dedicar à atividade física, de se tratar, de comer bem, ela quer comer o que está mais fácil ali, né? E Uhum. pode ter algum transtorno alimentar da pessoa não conseguir parar de comer também, pode ter algumas questões associadas. Mas quando acontece isso, a gente tem que fazer um tratamento em conjunto com o psiquiatra. Muitas vezes eu costumo mandar muito cartinha para os psiquiatras mesmo, olha, esse paciente pode usar tal medicação, ou então eu falo mando um recado para o psiquiatra, olha, será que não é essa medicação que está ganhando peso? E os psiquiatras, os bons psiquiatras também têm essa preocupação, porque com o ganho de peso da paciente, às vezes a pessoa está compensada usando uma medicação, mas está ganhando peso porque a própria medicação psiquiátrica também pode contribuir. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um tratamento multiprofissional, que é o que vale mesmo, que é acompanhamento com nutrição, para tentar ter uma alimentação dentro do possível equilibrada, mesmo que a pessoa não está com tanta vontade de comer, às vezes a pessoa não quer comer nada. Mas mesmo assim, ela tentar ter, naquele momento que ela vai comer alguma coisa mais nutritiva, que não ganhe tanto peso. Acompanhamento, fazer atividade física, porque isso é fundamental para o paciente que está com problema psiquiátrico, melhorar a parte psiquiátrica também, melhorar a disposição, melhorar a qualidade de vida. E o acompanhamento com o endocrinologista também. Mas, assim, a gente vê muito, infelizmente, tem muita associação ganho de peso com transtornos psiquiátricos, mas tem tratamento sim. E muitas vezes é lento, né? Mas a resposta é lenta, que às vezes a pessoa ela quer perder peso, ela quer perder os 13 quilos que ela ganhou de uma vez. Então, esses exemplos que eu passei para vocês, o paciente de 39 anos, ele perdeu peso foi em 6 meses. O outro paciente que pesava 140 quilos, ele perdeu foi em um ano. E foi com hábito que ele conseguiu manter todos os dias. Mas aí é fundamental nesses casos o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, o endocrinologista, a pessoa que vai ajudar na orientação da atividade física, tudo isso que vai poder ajudar nessa pessoa a perder peso, sim, tá? E lembrando, na hora de adquirir seus produtos no supermercado, por favor, não observe apenas a data de validade, mas veja também Isso. o conteúdo nutricional que lá está descrito, Tem que né? ler e aquela dica também, né? Não ir para o supermercado com fome, né? Tem pesquisa que Nossa, é mostrou que você mesmo. ir para o supermercado com fome, as pessoas já tem estudo que comprova que a pessoa acaba consumindo, comprando alimentos mais calóricos, né? Ela já vai para a parte dos chocolates e biscoitos, né? E isso não deve ser feito. Tem que ir para o supermercado depois de se alimentar e com um certo tempo mesmo, porque tem que ler rótulo, né? Entender, Sim. lembrar que os primeiros ingredientes na tabela nutricional são os alimentos que são os mais frequentes, né? Por exemplo, um pão integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, né? Então, assim, tem que aprender a ler os rótulos. Hoje em dia tem muita orientação no Google mesmo, né? Sobre essas questões nutricionais. Tem, inclusive, site do Ministério da Saúde orientando sobre questão, você quer perder peso, saúde.gov.br. Então, lá tem várias dicas para atividade física, para perda de peso e que são sites confiáveis, né? Que não é um site, o site do Ministério da Saúde, a gente confia, né? Não não é um site que está querendo apenas vender um produto, que é a saúde mesmo, né? Do paciente. Exato. Tem até um aplicativo, eu não estou me recordando aqui agora qual que é o nome dele. Ele tem tipo um scanner, né? Ele faz a leitura por meio da sua câmera do celular, faz a leitura da marca, né, do produto que você está adquirindo, e lá já te traz todas as informações que você precisa, o que ele é bom, o que ele é ruim, Isso, eu também, eu não sei se é rotulismo, eu esqueci o nome. é alguma coisa assim. Orientar a informação.
Porque na hora que você está lá na rua, né, você não tem, ou no supermercado, o seu nutricionista, o seu médico não está lá. Então, você vai ver a informação que você tem é o rótulo. Então, você vai ler o rótulo e esses aplicativos ajudam bastante também. Isso, Se eu exatamente. lembrar o nome aí para falar com a gente. Sem problema. Você falou aí a respeito dessa questão das atividades físicas, né? Seria uma das perguntas que eu queria te fazer. Qual que é a quantidade ideal de atividade física? É importante manter o ritmo, né, durante a semana. Isso, é muito importante manter o ritmo. E eu vejo muito paciente, é muito comum, o paciente fala assim, eu estou fazendo caminhada. Só que a caminhada, se o paciente ele não está se cansando durante a caminhada, essa caminhada ela não está sendo efetiva. Por exemplo, eu tenho paciente que vira para mim e fala assim, não, tem 1 ano que eu faço caminhada, mesmo não, já tem de paciente que fala assim, tem 4 anos que eu faço caminhada, o mesmo percurso todo dia, 1 hora por dia. O corpo da gente, ele se adapta. Então, para aquele corpo, essa atividade física ela não está sendo tão efetiva porque não está exigindo do organismo. A atividade física, para ela ser efetiva, ela tem que exigir, ela tem que aumentar o batimento cardíaco. Então, uma forma da gente avaliar se a atividade física está sendo efetiva é avaliar se o paciente, quando ele está fazendo caminhada, se ele está cansando. Então, aquele paciente que está andando, ele diz que está fazendo caminhada, mas está conversando com um amigo numa boa, igual a gente está conversando aqui, sem estar cansado, essa atividade física não está sendo efetiva para perda de peso, nem para benefício cardiovascular. Ela está sendo boa porque ela está passeando, ela está contando caso, mas não para benefício cardiovascular. A pessoa ela tem que andar num ritmo que ela está andando rápido. E se a outra pessoa, se ela conversar com outra pessoa pensa, nossa, você está cansado. Então a gente chama de fala entrecortada. Então a pessoa fala uma palavra, então é isso que a gente quer, né? Então tem algumas orientações, por exemplo, anda um pouquinho, depois anda um pouco mais rápido. Anda de um poste até o outro, depois de um poste para o outro anda mais rápido. Agora, na pandemia, tá tendo muito assim, tem no YouTube mesmo, tem vários vídeos de atividade física, você pode fazer em casa mesmo, tem aplicativos, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais desculpa de fazer um exercício aeróbico. A quantidade recomendada é de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Então, você pode, ou 50 minutos, 3 vezes por semana. A recomendação é de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Não deve ficar mais do que 2 dias sem fazer. Então, eu tenho paciente que às vezes faz atividade assim, segunda, terça e quarta. Não, ele deve intercalar os dias. E outra coisa muito importante, que às vezes a pessoa ela vê que ela não está bem, que ela está com aumento de peso, e aí ela fala assim comigo: não, eu resolvi fazer caminhada, comecei semana passada. Aí é quanto que você andou? Não, andei 1 hora e meia por dia. Aí eu falo: olha, não precisa de começar com 1 hora e meia, você vai começar com 20 minutos por dia. 10 minutos, conta no relógio, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Porque às vezes na hora que a pessoa está fazendo atividade, é gostoso. Então a pessoa vai, ela anda meia hora, só que ela vai ter que voltar. Aí ela vai ficar com dor no joelho, dor no tornozelo e vai ter que parar de fazer atividade física, porque está sentindo dor. Então é mais importante começar devagar, tempo mais curto, né? Não precisa de ser meia hora, você vai começar com 20 minutos. Depois você vai, aí você faz 20 minutos 3 vezes por semana. Depois 30 minutos 3 vezes por semana. Depois você vai começar a andar mais rápido. E aí você vai começar a notar benefício no seu organismo. Aí a pessoa fala assim: olha, hoje mesmo eu atendi uma pessoa. Falei com ela assim: você tá cansando para fazer a sua atividade? Olha, eu estava cansando muito, mas eu não estou cansando mais. Aí agora ela já vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior, entendeu? Porque o exercício, o nosso corpo, ele vai se adaptando ao exercício. E isso é bom, mas isso exige que a gente cada vez faça um exercício mais intenso, para ter benefício cardiovascular e para perda de peso, tá? Ou seja, é a mesma coisa da academia quando você faz esteira, né? Você faz esteira ali 5 minutos caminhando, 2 minutos caminhando, acelera, né? Faz mais 2 Isso. minutos rápido. É a mesma coisa. Quando a pessoa tem a esteira, é ótimo, né? Ela vai caminhar 5 minutos e andar mais rápido ou correr 2 minutos. Então, é um exercício intervalado. Por quê? Porque a gente quer aumentar o batimento cardíaco. Quando a pessoa faz um exercício mais intenso, ela vai ter um aumento de gasto energético, não só enquanto a gente está fazendo academia. Então, às vezes, tem esteira que mede, aí você está lá morrendo, né? Suando, ficou lá um tempão na esteira e perdeu, assim, 40 calorias. Você come um bombom, já era, tudo, né? Então, não tem... Mas só que, se você
faz o exercício, ele aumenta o metabolismo nas 24 horas seguintes. Não é só enquanto você está fazendo exercício que se você está queimando mais calorias. Por isso que você não deve ficar mais do que 2 dias sem fazer exercício. Você deve ter uma frequência, né? Dia sim, dia não, no máximo. Então, assim, ou faço de segunda a sexta, pulou sábado, domingo, mas não deve pular segunda também, tá? Certo. Tem algumas pessoas, doutora, que isso aí eu já ouvi ao longo do tempo, né? E quando está fazendo abdominal, ela sente um formigamento na região do abdômen, na barriga. Isso significa queima de gordura, necessariamente, ou não? Não. É porque não quando está fazendo abdominal, tá utilizando alguma musculatura que a gente não usa com tanta frequência, então está utilizando aqueles músculos e por isso que pode estar tendo esse formigamento. Mas não é na queima de gordura, a gente não sente, né? Ele só nota, né? É interessante também que às vezes a pessoa, você falou isso da queima de gorduras, às vezes a pessoa fala que está fazendo exercício, mas não está notando na balança, mas que está notando nas roupas. Isso é ótimo porque a pessoa está perdendo a gordura, mas ela não está perdendo massa magra. Ou às vezes está até ganhando a massa magra. Por isso que é fundamental ter o acompanhamento do nutricionista, porque para a gente ganhar massa magra, a gente precisa de proteína, a gente precisa de matéria-prima para massa magra. E quando a pessoa simplesmente para de comer, ela não vai estar construindo mais massa magra. E aí ela vai diminuir. Você lembra que eu falei que a gente tem o gasto energético, que é o gasto energético basal, que a gente gasta só para estar vivo? Se a gente tem menos massa magra, a gente tem menos gasto energético basal. Então, por isso que é difícil perder peso, porque a gente quer perder massa gorda, mas não quer perder massa magra. Ok, muito bem. Bem explicado. E lembrando vocês que estão nos assistindo aí, vocês podem mandar suas perguntas para que a doutora Maria Tereza possa responder aqui para vocês, tá bom? O nosso tema hoje é a respeito das doenças. Me fugiu aqui agora. Doenças Doenças metabólicas. metabólicas, tá? Doenças metabólicas, isso mesmo. Um assunto que a gente tinha abordado aí no início da nossa transmissão, doutora, e tem algumas pessoas que entraram agora, eu gostaria que você voltasse nele para falar um pouquinho mais, né, de forma detalhada, que é a respeito da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, ela é uma boa opção para o tratamento de doenças como a obesidade e a diabetes? Ela é uma boa opção, ela só não é uma opção para todo mundo, né? Então, primeiramente, o paciente ele deve procurar a perda de peso com tratamento conservador. Hoje em dia a gente tem medicamentos, a gente não tem muitas opções terapêuticas, mas a gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados com segurança pelo paciente. Caso o paciente não apresente perda de peso significativa, ou caso ele tenha, por exemplo, um diabetes que continue sem controlar, ou ele perdeu peso, mas não manteve aquela perda de peso, ele pode sim ser um candidato à cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia bariátrica, ela tem que ser feita com a orientação de que o paciente tem que continuar o acompanhamento. Como o paciente, a cirurgia, ela envolve a retirada de uma parte do estômago e uma parte do intestino. Essa é a cirurgia que é mais realizada. Como ela envolve, ela até melhora a parte do diabetes, ela é chamada de cirurgia bariátrica metabólica, que é quando a técnica que é mais utilizada, que é o bypass gástrico. Só que aí você tira a parte do estômago e do intestino, que é responsável tanto pela absorção dos nutrientes, das calorias, então você pode ter, por isso que você vai acabar tendo uma perda de peso, porque você não vai absorver tudo que você está comendo, e além disso você também não vai absorver as vitaminas. Então é importante que o paciente vai precisar de fazer uma reposição de vitaminas, a princípio, e para o resto da vida. Só que não é só a questão física, mecânica, agora você vai receber os alimentos e por isso você vai comer pouco. A cirurgia bariátrica ela envolve a liberação e a modificação de alguns hormônios que são liberados pelo intestino. E esses hormônios eles estão envolvidos na saciedade, e podem ajudar, eles ajudam na perda de peso. Então não é só a parte mecânica, não é só porque tem um estômago pequeno. Envolve a parte metabólica mesmo, que é a liberação desses hormônios que dão saciedade. Hoje em dia a gente tem esses hormônios na forma de medicação que é aplicada geralmente na barriga, né? Mas são medicações injetáveis que são utilizadas para perda de peso e para o controle do diabetes. Então a indústria farmacêutica ela está inovando e desenvolvendo
novas substâncias para auxiliar na perda de peso. Mas, infelizmente, a gente não tem muita opção terapêutica, né? A gente tem poucas opções terapêuticas, mas que podem ser utilizadas, sim, com segurança pelo paciente com o acompanhamento médico. O que a gente vê muitas vezes é porque o paciente ele precisa, para poder ser submetido a uma cirurgia bariátrica, um acompanhamento de pelo menos 2 anos para ser submetido ao procedimento cirúrgico. E muitas vezes o paciente usa um medicamento que ele comprou na internet, um medicamento que ele comprou da vizinha. E aí ele não pode comprovar que ele está fazendo um tratamento, porque ele não está fazendo um tratamento com acompanhamento médico. E essas medicações, elas podem ter risco, a gente sabe que elas são vendidas, né, fora das farmácias, né? E aí elas têm risco e elas deve-se tomar cuidado em usar esses medicamentos sem o acompanhamento médico. Perfeito, ou seja, sempre antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, busque um médico especialista, converse com ele, e principalmente adapte a sua alimentação de acordo com aquilo que você gosta. Ninguém precisa sofrer Exatamente. para É ter isso mesmo. esse bem-estar, né? A cirurgia bariátrica, ela tem grandes benefícios, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque até os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, o ideal é que ele faça um acompanhamento psicológico, porque ele vai mudar o seu corpo, e ele precisa desse acompanhamento, precisa do acompanhamento nutricional, ele tem uma dieta líquida por alguns dias depois da cirurgia. E os estudos, agora que a gente está tendo mais estudos, assim, 10 anos depois da cirurgia. Então, porque a gente não tem tanto estudo. A gente tem estudos o quê? 2 anos depois da cirurgia? Não, maravilha. Perde bastante peso, melhora o diabetes, mas e a longo prazo? Então, a gente que está no dia a dia lá do consultório, a gente atende muito paciente que fica triste porque está ganhando peso, passou por mudanças psicológicas importantes. E muitas vezes o que eu vejo é que às vezes a cirurgia ela poderia ter sido feita assim no paciente, mas não naquele momento. Porque às vezes o paciente, esses dias mesmo eu atendi um paciente que a prima fez e levou a paciente para, não, você vai fazer também. Calma, será que está naquele momento? E ela não tinha nem feito o tratamento, tentado o tratamento clínico ainda. Então a gente tem as formas e um bom endocrinologista, assim, um endocrinologista que trata com seriedade da obesidade e que orienta para o paciente que é uma doença crônica, que mesmo se ele fizer uma cirurgia bariátrica, ele vai precisar de continuar se cuidando depois da cirurgia, né? Mas deve ser visto caso a caso, é um tratamento bastante interessante, a gente vê que melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Mas é o que eu digo, não é para todo mundo. Perfeito, muito bem. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa live de hoje, mas tem uma pergunta interessante aqui da Josi Melo. Ela disse o seguinte: boa noite. Quero muito começar a fazer um exercício físico, mas eu durmo e acordo bem desanimada, sem vontade para nada. Como eu posso. Olha, é interessante ver se não tem nenhuma falta de vitamina, alguma alteração, por exemplo, da tireoide, que possa estar levando a esse cansaço. E é importante que a atividade física, no início, a pessoa tem que fazer um esforço para fazer atividade física, mas à medida que ela está fazendo, ela tem uma melhora, porque aí passa a liberar essas substâncias que dão a sensação de bem-estar. Então, o difícil é começar. O que eu oriento é começar assim, não colocar meta assim, que às vezes é isso que eu comentei, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, vou fazer caminhada 1h30 por dia. Não, faz 10 minutos. Então, essa pessoa, por exemplo, às vezes ela consegue colocar lá no YouTube, se ela colocar no YouTube, no Google mesmo, exercícios cardiorrespiratórios, exercícios para emagrecer, e aí ela vai fazer 10 minutos. Porque 10 minutos, ou se ela achar que ela vai conseguir fazer 8 minutos, ela vai fazer 8, mas é uma meta que ela sabe que ela vai alcançar, que ela não vai furar amanhã. A caminhada muitas vezes tem isso também, né? Ah, não, mas choveu. Ah, o sol estava muito quente. E aí a pessoa vai adiando. Então, se a pessoa coloca uma meta que ela consegue alcançar, por exemplo, eu vou fazer 10 minutos de exercício que eu vou ver no YouTube todo dia na hora que eu chegar do serviço, antes de eu tomar banho, 10 minutos só. Ok, ela vai ter resultado com isso, porque ela vai conseguir fazer todo dia. É diferente dela falar que ela vai começar a fazer um exercício que ela tem que sair de casa e passar. E outra dica também, que eu lembrei agora, é fazer um exercício, ou se for fazer na academia,
Não adianta ela falar que ela vai chegar em casa, vestir a roupa para ir para academia, já vai pronta, sabe? Já sai de casa programada para sair do serviço, já passa na academia, que aí ela não tem muita desculpa. Outra dica também, que muitas vezes vale, tentar fazer exercício antes do serviço, para não ter desculpa de quando chegar em casa tá cansado. Para mim, isso aí vale, porque quando eu deixava para fazer depois do serviço, eu já estava muito cansada e não fazia. Então, eu prefiro fazer antes de trabalhar. Aí é tentar Correto. encontrar melhor horário, que é o horário que o paciente vai aderir mais. E quando ele vai aos poucos sentindo a liberação dessas substâncias, ele vai sentir prazer com isso aí e vai ser mais fácil dele seguir a atividade física. Perfeito. Você me fez lembrar de uma questão aqui. É aquela coisa, gente, entendeu? A gente estipula a meta. E quando nós atingimos a meta, a gente não volta a meta. Não é verdade? É por aí. É isso aí. Mas com a perda de peso, a gente diminui, divide em pacotinhos, né? Tanto para perder peso. Perder 20 quilos, 40 quilos é difícil, mas perder 2 talvez seja, né? É mais fácil. Atividade física, começar meia hora é difícil, começa com 10. Aos pouquinhos eu vou aumentando. Bom? Exato. Nós temos aqui o perfil Fred Caramelo, doutora Maria Tereza, parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado pela sua Obrigada. participação, Fred. O Samuel aqui mandou uma carinha também, que está apaixonado pelo tema. A Lohane também, Lohane Rezende. A Gisele Coimbra, ótima live, explicações muito claras. Parabéns, doutora. A Regiane Obrigada. participando comigo também. A Josi agradecendo pela sua resposta. A Regiane, parabéns, doutor. Todo mundo participando, interagindo conosco nessa live. Hoje, um importante tema aqui nós estamos tratando a respeito de doenças metabólicas com a doutora Maria Tereza Taroni, ela que é endocrinologista do nosso complexo de saúde. Doutora, para a gente finalizar, então, já que a gente falou tanto, né, a respeito desse assunto, buscar um profissional, um especialista, para que possa analisar caso a caso, né, como você bem disse, cada pessoa tem um sistema diferenciado, então é preciso que essas sejam feitas de forma individualizada. Eu queria que você aí deixasse o seu contato, falasse um pouco mais da sua profissão, sua formação, quanto você está aqui no hospital, e deixasse esse telefone de contato para as pessoas que tivessem interesse poderem procurar você para que possa fazer a consulta. Obrigada quem está me escutando. É um prazer poder participar aqui com vocês. Eu sou endocrinologista e sou médica da equipe de clínica médica da UFSJ, da Universidade de São João do Rei. Faço parte da equipe do Hospital São João de Deus. Sou preceptora da residência de clínica médica do Hospital São João de Deus, médica da prefeitura de Divinópolis, né? Endocrinologista da prefeitura. E o mais fácil de me encontrar é no próprio ambulatório do Complexo São João de Deus. E eu estou à disposição. Eu gosto demais de ser endocrinologista. A gente vê que é uma profissão e uma especialidade que lida muito com a qualidade de vida. E a nossa função é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Seja orientando, muitas vezes usando medicação, muitas vezes já num paciente com diabetes, já orientando, inclusive, o uso de insulinas. Mas é um prazer, eu tenho um prazer muito grande de ver o paciente melhorando, reduzindo peso e melhorando. Quando eu vejo um paciente falando como o que falou hoje, né? E ele nem era meu paciente, ele se tornou meu paciente hoje, mas ele falou assim: olha, a minha disposição é outra. Então é isso que nos motiva. E é isso que eu gosto de passar para os pacientes, e que não é fácil. Não é fácil, muitas vezes a gente segue uma dieta, um dia desanima, vamos seguir em frente, porque é melhor para o paciente, né? Tem até uma mensagem de WhatsApp que fala assim: ser fit é difícil, mas ser obeso também é difícil. Então, para escolher o seu difícil, eu gostei muito, eu falei que eu ia colocar isso no meu consultório, porque não é fácil, a gente escuta todos os dias: não, doutora, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo perder peso, e é assim mesmo, é difícil mesmo, mas a gente está no consultório para poder ajudar os pacientes. Perfeito. E motivação também você encontra em mensagens como, por exemplo, da Ariane Duarte, que mandou aqui: Maria Tereza está mudando a minha vida ótima profissional. Mais uma Obrigada. mensagem para você. Perfeito, pessoal. Muito obrigado por todos vocês que participaram aí conosco durante a nossa transmissão. Doutora, a senhora atende também na clínica de consultórios do hospital ou não? Só Eu que estou mesmo no atendendo lá, consultório? sim. Sim, toda semana a gente atende lá. Ah, É sim. só ligar lá para agendar. Bom?
Perfeito? Então, vocês que estão nos assistindo, caso queiram ir ter uma consulta, né, individualizada com a doutora Maria Tereza, basta ligar no 326-6750, DDD Isso. 37 3216 6750. A nossa clínica de consultório São João de Deus está extremamente localizada num local muito bom, que é o centrão ali de Divinópolis, na Avenida Getúlio Vargas, ali no prédio da Aran. Então, vocês podem fazer contato aí no 3216-6750 para que vocês possam aí agendar a consulta com a nossa profissional, a doutora Maria Tereza Taroni, que dividiu hoje conosco a tela aqui do nosso projeto Saúde em Impacto das doenças metabólicas. Lembrando a todos vocês que a nossa live fica salva aqui no nosso IGTV, tá? Para que vocês possam divulgar, compartilhar com os amigos e familiares. E também no nosso canal do YouTube, tá? A partir de hoje, meia-noite, vai estar lá disponível para que vocês possam divulgar, compartilhar com todos vocês, seus amigos e tudo mais, tá bom? Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua participação. O Complexo de Saúde São João de Deus, a assessoria de comunicação do hospital, bem como a gerência de ensino e pesquisa, está sempre aberta para que você possa participar outras vezes, trazendo temas tão importantes quanto esse que você abordou aqui nessa noite, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Obrigada, estou à disposição, eu que agradeço. Boa noite. Perfeito, para finalizar então o nosso projeto Saúde em Pauta, eu vou aqui mais uma vez convidar a doutora e também a todos vocês que estão nos assistindo para que amanhã estejam conosco na inauguração do serviço das linhas de cuidado do AVC. Vai ser amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Basta acessar o nosso site www.csjd.org.br, que nós estaremos ao vivo lá e também no nosso YouTube, Complexo de Saúde São João de Deus, tá bom? Eu aguardo por vocês e na próxima semana traremos mais um tema importante aqui no nosso projeto Saúde em Pauta. Complexo de Saúde São João de Deus, o complexo de saúde da minha, da sua, da nossa confiança. Boa noite e até a próxima. Boa noite, tchau. Tchau.